o dígito era o código que eu coloquei errado. Vamos começar. Bom dia, graça e paz. Mais um dia o Senhor nos deu, glória a Deus, né? Já preparou tudo para nós e que bom que hoje nós estamos tendo também mais uma manhã com o Senhor, o nosso maná, o nosso devocional Momento com Deus. O Ele já preparou e eu quero chamar a Elânia para fazer a oração inicial. Ore pelo devocional, ore também pela pastora Mônica. Ela vai ser a boca do Senhor para nós hoje nessa manhã, amém? Estão me ouvindo? Sim. Elane, está me ouvindo? Deixa eu ler aqui, tem alguma coisa. Ela está dando de mamar a Lara, câmera ainda, tá. Então, Camila, você pode fazer a oração inicial, por favor? Paz do Senhor. A paz. Amém. Senhor Deus, maravilhoso Deus, mais uma vez somos gratos por essa manhã, Senhor meu Deus, por essa presença, Senhor meu Deus, por essa palavra que o Senhor vai nos alimentar nessa manhã através da pastora Mônica, Senhor meu Deus. Usa ela, Senhor, multiplica talentos nela, Senhor, capacita ela cada vez mais, Senhor meu Deus, para trazer a tua palavra, Senhor meu Deus, aqui no devocional, aonde ela for, Senhor, que ela seja usada, Senhor meu Deus. Guarda cada um que está aqui, Senhor meu Deus, aqueles que vão assistir ainda, Senhor, aqueles que vão entrar, meu Pai. Em nome de Jesus, já te agradecemos, Senhor, meu Deus. Perdoa nossas falhas, nossos pecados, para que podemos entrar na tua presença nesse dia, Senhor, meu Deus, se alimentando da tua palavra e sendo abençoado, Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, já te agradecemos, Pai. Amém, amém, graças a Deus. Graças a Deus, né? Amém. Pastora Mônica, seja bem-vinda. Mais uma manhã conosco. Pastora Amém. Mônica é uma das pessoas mais assíduas dessa devocional. Glória a Deus, né? Com quem sempre digo, né? Vocês são os meus pilares, né? Com quem eu posso contar. Glória a Deus. Deus sempre coloca anjos em nossa vida. Nunca se esqueçam disso. Tá bom? Amém. Seja bem-vinda, Mari, Ana, Camila, Elane, Pastora Mônica. Deixe Deus de usar mais nessa manhã. E Amém. venha com a boca dele para nós. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Bom dia, gente. A paz seja convosco. Estou muito feliz, né? Vocês sabem que ontem foi meu aniversário e nós fomos a um culto e fomos convidados a ir a um culto, uma campanha chamada Glória da Segunda Casa. E eu fiz um pedido a Deus, né? Assim, quando eu fiz 15 anos, eu fui para a minha mãe perguntou se eu queria uma festa ou um anel. E eu falei, não, eu quero que a senhora pague para eu ir para o retiro da igreja, um congresso da igreja. E aí todo mundo achou estranho eu ter preferido ir para um congresso do que ter uma festa ou um anel. E lá eu falei assim, eu quero um presente de aniversário. Eu quero que o senhor me renove, né? Porque eu havia sido batizada no Espírito Santo com 12 anos e até os 15 eu não falei mais em línguas, eu não senti nada porque eu tinha medo. Porque uma irmã falou para mim assim, ó, agora que você é batizado no Espírito Santo, próximo pecado que você cometer, você já está no inferno. E aquilo simplesmente me apavorou. E aí eu tinha medo de buscar o Espírito Santo por causa disso, né? E quando Deus me levou para Belém, eu congregava na igreja Batista Missionária da Amazônia, e uma igreja muito boa, né? Ali no centro, no Brás. E fomos a esse congresso. E o Senhor me renovou e tinha uma menina que falava, cala a boca que eu não aguento mais. Me levaram para o quarto e eu ali, né? E aí a pastora lá na época falou assim, olha, isso aí vai até de manhã, deixa ela aí no quarto, deixa ela aí. E aí ontem eu falei assim, Senhor, eu sei que tu fala conosco em sonhos, tu fala através das pregações, da tua palavra e tudo, mas tem tanto tempo que eu não ouço um profeta falar comigo, eu gostaria muito de ouvir. Se o senhor puder me dar isso de presente de aniversário, mais um, né? Que o senhor já me deu a vida, o senhor me deu a palavra de ontem do devocional, que foi maravilhosa, foi muito bom. E da Dani, né? Deus usando a Dani. Então, assim, eu falei assim, eu queria esse presente para fechar a noite. E Deus usou.
2 apóstolos para falar comigo, para renovando as promessas, né? São pessoas que eu conheci ontem e foi muito, muito maravilhoso. Então, eu sou muito grata a Deus porque Ele é um Deus que nos presenteia. Mesmo que muitas vezes a gente ache que o nosso pedido é tão bobo, né? Tipo, ai, Senhor, a minha unha é tão fininha, ela vive quebrando, o Senhor pode me ajudar a fortalecer a minha unha? Ele se importa com o fio de cabelo que cai, ele se importa com uma unha que quebra, né? Não, Deus só está presente nas grandes calamidades, não. Ele está presente todo o tempo. Amém, queridas? E, assim, quando a gente vê passagens na Bíblia que a gente passa direto, é tipo a oração de Jabes, né? Ela está ali escondidinha, né, em 2 versículos. E tem uma passagem também, está em 2 Samuel 23, 11 e 12. O tema da palavra é: não desista do seu campo de lentilha, ou defenda seu campo de lentilha. 2 Samuel 23, 11 e 12. Diz assim: E depois dele Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugiram de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu e feriu os filisteus. E o Senhor operou um grande livramento. Então, esse capítulo, né, são as últimas palavras de Davi, falando sobre os 37 valentes, aliás, de Davi. E ele começa falando de 3 principais, né, que a gente vê que fez grandes feitos, lutaram sozinhos, né, o Adino, que feriu 800 de uma vez, e depois vem Eleazar, que lutou até a espada grudar na mão dele, né, para tirar foi difícil, e ele venceu também, e depois veio Samar. Virou uma rotina o povo de Israel fazer sua plantação, cuidar dos seus rebanhos, das suas ovelhas, e estar ali cultivando os campos, né, que pertenciam ao rei Davi, e via os filisteus e tomava. Filisteu era pedra no sapato dos filisteus, né? Foram eles que levaram a arca, né? Então, assim, foi um gigante filisteu que veio para derrotar o povo de Israel, e Davi foi lá e venceu ele. A gente vê os filisteus presentes na vida do povo de Deus, né? Era uma pedra. Então, sempre perseguindo, né? Uma hora vencia, uma hora perdia, mas estavam sempre ali. E eles virou uma rotina, eles tomarem as coisas que pertenciam ao reino, pertenciam ao povo de Israel, né? E aí o que acontecia? Todas as vezes o povo fugia. Eles vinham, tomavam, aí eles se mudavam, ia para outro pedacinho, começava a plantar, começava a cuidar, e aí vinham os filisteus e tomavam. E nesse dia, Samar estava ali, cuidando junto com eles. E lentilha é um grão que a gente usa para fazer sopa, usa para fazer salada, e talvez aquele grão não tivesse tanto valor ali, porque era uma coisa comum para eles. Então, o que o povo fez? Eu não vou perder minha vida por causa de um campo de lentilha, né? Algumas ovelhas, e o povo mais uma vez se mandou. E Samar não, Samar tomou posição e ficou ali no meio, e defendeu. Por que essa história era uma daquelas que a gente lê a Bíblia várias vezes e vai passando? E ela se tornou real para mim quando eu tive problema com o meu filho, e eu falei assim, eu não aguento mais, eu não tenho estrutura para isso, eu não nasci para isso, eu não sou esse tipo de mãe. E eu ainda cheguei para o meu filho assim, olha, eu abro mão, eu desisto de você, eu quero que você saia de casa. E eu não vou, ainda falei assim, eu não vou lambrecar os pés de Jesus de catarro por sua causa. Estou abrindo mão. E aí ele foi embora. Quando eu saí, ele já não estava mais em casa. Foi uma época que ele estava furtando coisas de casa para consumir droga. E ele levou um rapaz para dentro da minha casa, dizendo que ia ficar uma semana, e o rapaz ficou acho que uns 2 ou 3 meses lá. E não lavava um copo. Eu falava, você quer ficar aqui, tem que pelo menos ajudar dentro de casa. E aí começou a sumir coisas, né? E um dia eles estavam muito desesperados e começaram a revirar todas as minhas coisas. E meu filho falou, eu sei onde ela esconde dinheiro. E eu estava juntando dinheiro para fazer um tratamento de dente. E eles acharam, no meio da minha gaveta lá, das minhas roupas íntimas, e tinha um envelope do dízimo.
E aí o menino, olha aqui, tem mais, tem um monte de dinheiro aqui. Aí meu filho falou, não toca nesse dinheiro, porque esse dinheiro é sagrado, ele pertence a Deus. Eu não toco no que é de Deus. Ele estava naquela bagaceira, mas ele era ainda temente, né? Tinha certo respeito às coisas de Deus. E quando eu cheguei, que eu descobri, ele falou, não, mãe, eu só peguei tanto. Aí eu falei, não tem mais nada, pegou tudo. Ele falou, então, fulano, eu falei, olha, eu quero que você saia de casa, eu não aguento mais. Aí eu saí, quando eu voltei, ele não estava. Deu de noite, amanheceu e nada. Aí eu liguei para ele, ele falou, mãe, eu estou em Curitiba. Eu falei, o quê? Eles já estavam em outro estado, saiu de Brasília para ir para Curitiba. E foi morar numa boca de fumo, né? E quer dizer, ele não foi para lá para isso, ele foi morar junto com uma amiga de torcida organizada, né? Que eles eram, meu filho até hoje é de torcida organizada. E ela namorava um bandido lá e o cara ficou com ciúme e botou eles para fora. Aí eles só acharam guarida nos amigos de boca de fumo. Até que um dia ele pegou, eu comecei a orar, falei assim, eu quero que ele se decepcione com esse amigo dele. Irmãs, a gente tem que fazer umas orações de doida de vez em quando. Tá? Eu quero que ele se decepcione, eu quero que ele veja que esse rapaz não é amigo para ele. E ele começou a namorar uma moça lá, e de repente ele pegou os dois juntos, sabe? Brigaram, e ele ligou para mim, posso voltar para casa? 3 vezes meu filho saiu de casa, e as 3 vezes eu recebi. E as pessoas sabem o que elas diziam? Bota esse vagabundo para a rua, né? Isso é um drogado, isso é não sei o quê. E falavam coisas do meu filho. E essa vez que eu mandei, eu realmente foi assim um ato de desespero, mas eu achei que ele não ia. Nas outras vezes ele saiu por conta própria, porque disse que não aguentava me ver na situação que eu estava, né, sofrendo por ele. E eu recebi meu filho, mas antes disso, Deus teve que tratar meu coração. E eu falei assim, eu não aguento, Senhor. Por quê, Senhor? Eu vi as outras mães dando testemunho, chorando na presença do Senhor. E um dia eu falei numa reunião de mulheres, eu falei, olha, eu glorifico a Deus que eu não tenho esse tipo de problema com meus filhos, né? O meu único problema com meus filhos é quando eles não lavam a louça de noite. E uma irmã veio reclamar comigo. Você está reclamando que seus filhos não lavam a louça e o meu filho me bate, meu filho isso, isso, isso. Aí, a partir desse momento, meu filho caçula começou, sabe? Parece que foi uma coisa jogada, vamos dizer assim. Como que Deus tratou, queridos? Foi através desses 2 versículos. Porque tem Bíblia que diz, e o Senhor operou um grande livramento a Israel, e o nome do meu filho é Israel. Então, Deus falou para mim, você é o Samar de Israel. Defenda o seu campo de lentilha. Né? O seu filho é o seu campo de lentilha. E aí, essa passagem, ela me queimou, sabe? Queimou dentro de mim, e eu me via com a espada na mão, no meio do campo de lentilha, defendendo a vida do meu filho. Né? E Deus deu grande livramento a Israel, meu filho, através das minhas orações. Então eu glorifico a Deus, porque Deus ele usa a palavra dele, né? E queima dentro de nós, nos levando a tomar posições. Foi o que Samar fez. Samar, ele era um homem desprezado pela sociedade, junto com seus amigos, esses 37 valentes, porque quando Davi fugiu, ele foi arrebanhando quem estava no caminho, que eram os bandidos, os renegados, eram os que estavam à margem da sociedade, foram os que se juntaram e foram fiéis, perseverantes a Davi até o fim, estavam dispostos a dar a vida por Davi, esses homens que aos olhos da sociedade não eram nada, mas eles estavam ali, eles queriam dar a sua vida por Davi, né? E Deus chamou esses homens para isso. Né? Eles eram os guerreiros, os valentes. Você vê que a Bíblia fala os valentes de Davi. Glória a Deus por isso. Né? O povo plantava, cuidava, e vinha os filisteus e roubava. Quantas vezes nós não nos posicionamos no meio do nosso campo e deixamos Satanás vir roubar nossa alegria, frustrar os sonhos que nós temos, né? Tirar nossa paz, tirar nossa alegria por pequenas coisas, grandes coisas e pequenas coisas. Então, nós devemos tomar posição. Eu até anotei aqui algumas passagens, mas eu vou falar rapidamente. Em 1 Reis, Elias diz, até quando você vai cochear entre 2 pensamentos, né? Nós temos que tomar posição hoje. Qual é o pensamento que eu quero ter? Eu vou servir a Deus. Aí vem Samuel e diz, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. E vocês decidam hoje a quem vocês querem servir. Tomem posição, né? Muitas vezes Deus fala assim, filha, preciso que você tome uma posição hoje, agora.
seja firme. Então, nós temos que tomar uma posição. E como Samar, ficar ali no centro, né? Todo mundo fugiu. Aí você olha em volta, meu Deus, e agora? Aí vem Elias e diz e fala, Eliseu, e agora eu confundi. Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Maior é o que estão em nós do que conosco, do que aqueles que estão no mundo, do que estão ao nosso redor. Então, é tomada de posição. Vamos ajoelhar e, como eu disse na hora da minha ira, lambrecar os pés de Jesus de catarro, sim, né? Porque isso é amor, isso é intercessão. Orarmos e pagarmos o preço pela nossa família, né? Nós temos várias passagens na Bíblia sobre isso, né? Até mesmo Jesus falou: tome uma posição, negue-se a si mesmo, né? E vem e me siga. Aleluia. Samar ficou no meio da plantação, que é o melhor lugar para nós estarmos. O meio, o centro da vontade de Deus para as nossas vidas. Aleluia. Não devemos desanimar. Se nós formos olhar para a circunstância, aquilo que está em volta, a carteira vazia, às vezes o armário vazio, alguém na igreja que já está olhando para a gente de rabo de olho, né? Aquela posição dentro da igreja que Deus te deu, que já estão cobiçando, estão boicotando o seu trabalho, ou no seu trabalho secular. Você tinha uma cliente para fechar, veio outra pessoa, pegou e fechou no seu lugar. Né? Aconteceu isso comigo quando eu era corretora de imóveis. Né? Uma cliente que eu estava trabalhando e prospectei tudo, e de repente eu fiquei sabendo que um colega da minha equipe tinha vendido para essa pessoa, e eu fiquei sem a minha comissão, que seria a minha primeira venda ali. Eu fiquei muito frustrada, eu chorei muito. Né? E eu falei, gente, esse mundo não é para mim. Eu fiquei 1 ano na corretagem e eu não suportei, né? Eu não aguentei não, por causa que era muita mentira, muita. Então, muitas vezes a gente deixa as pessoas roubarem aquilo que Deus colocou na nossa mão, né? Se a gente olhar para a circunstância, né, nós não estamos sozinhas, nós temos Deus ao nosso lado. Mesmo que as pessoas nos abandonem, nós contamos com o Senhor, né? Não vamos perder nossa alegria com as coisas que nos tiram sono, né? Com pequenas coisas, com as guerras do dia a dia. É uma posição que nós temos que tomar, e é uma decisão de não desanimar. Lutar até vencer, porque nós oramos, nós jejuamos, confiamos, né? Mas aí vem a demora, né? Está demorando demais, e nós desanimamos, né? E quando a gente não está tudo escuro, que a gente não vê onde está a solução, aí você fala, Deus não está nesse negócio, Deus não vai vir em meu socorro. Tem uma história que eu gosto muito de usar, que se chama Jogue a Corda. Um alpinista ficou preso, e ele, muito gelo, muito frio, muita escuridão, e ele estava ali, ele amarrado na corda, segurando, e de repente ele clama a Deus. Deus me socorre, Deus me livra, eu não aguento essa situação, está doendo meus braços de ficar segurando, o que eu faço? E Deus disse a ele, solte a corda. Que loucura, solte a corda. Eu não sei quantos quilômetros tem até eu chegar lá. Eu vou cair, eu vou me machucar e eu vou morrer, quebrar meus ossos. E Deus disse a ele, solte a corda. E ele não soltou. E no outro dia, quando amanheceu, que chegou a equipe de resgate, esse homem estava morto, congelado, agarrado naquela corda, a menos de 1 metro do chão. E quantas vezes nós não vemos onde vamos pisar e Deus fala, solte a corda. Senhor, eu vou cair. Senhor, eu vou me machucar. As pessoas vão me ferir. E Deus fala, larga tudo. Larga o remo. Larga o volante. Larga o remo, que eu estou no controle do barco. E, gente, por que a gente desconfia tanto? A gente tem tanto medo. E quando Deus vem dar um grande livramento, a gente fala, só o Senhor é Deus, aleluia. Aí, opa, mas eu duvidei, eu tive medo. Que é uma coisa natural nossa. Mas como filhas e herdeiras, quando a gente vê tudo que nós temos disponíveis para nós, a gente fala assim, por que eu sou tão pequena, tão medrosa, ainda bem que ele fala que você pode correr para os meus braços. Quando você tiver medo, vem, corre para os meus braços, aleluia. Mateus 24:3 diz que aquele que persevera até o fim será salvo. Né? E João 3:1 diz que Jesus ele nos amou até o fim, então nós vemos muitos exemplos na palavra de perseverança, como Samar, né, que
você vê no versículo 12, ele se pôs no meio daquele campo, daquela terra. Ele defendeu e feriu, se defendeu e feriu todo aquele grupo de filisteu, é porque ele perseverou. Ele confiou no Deus que ele servia, no Deus que Davi servia, que Deus ia ajudá-lo. E ele perseverou até o fim, que Deus deu grande livramento a Israel através da vida de Samar. Então, Deus pode dar grande livramento à tua terra através da tua perseverança, através da tua intercessão, através da posição de guerrear e até o fim. Então, o que é que você vai guerrear? É por você, pela sua família, pelos seus sonhos, pela sua fé, seu ministério, pela sua igreja, pelos seus pastores, pelo seu trabalho. Deus tem nos chamado como guerreiras. Somos Samás na vida de tantos campos de lentilha que precisam ser defendidos. Então, hoje, a pergunta é: qual é o seu campo de lentilha? Senhor, eu ainda nem sei direito qual é o meu campo. Será que é mais de um? Deus alargou tantas minhas fronteiras que eu tenho vários campos de lentilha, né? Então, que o Senhor nos mostre essa manhã, né? Ele perseverou e Deus deu essa grande vitória, né? Então, que nós possamos escolher hoje, nos posicionar e não fugir do campo de batalha, né? Ontem foi falado sobre isso, sobre o campo de batalha. A partir do momento que nós aceitamos o Senhor, nós já nos alistamos no exército. Então não adianta assim, eu não quero passar por essa guerra, eu não quero passar por essa luta. Para! Escuta! Você aceitou o Senhor Jesus, naquele momento você estava assinando ali seu alistamento no exército, você já está numa guerra. Querendo ou não, você já está numa guerra, né? E glória a Deus pelo general que nós temos. Glória a Deus pelo general que nós temos. Porque ele tem as estratégias de guerra e ele já é vencedor. E nós somos vencedores com ele. Né? Às vezes a gente chega para ele todo esfarrapado, rasgado, sangrando, ferido, e é ele que é o nosso médico. Glória a Deus, porque no campo de batalha ele é tudo, né? É o estrategista, ele é o médico, é ele que comanda. E aí ele vem e fala: senta aqui. É como eu falo. Quando eu vou dormir, que eu sento, que eu ponho minha roupinha de dormir, eu vou lá na sala dele, entro, sento no colo dele, que eu já estou sem meu uniforme de guerra, mas estou ali pronta, ativa, e aí eu vou chorar. Hoje puxaram meu cabelo, hoje fizeram isso, hoje fizeram aquilo, e eu tô ferida, eu tô machucada. Ele, peraí que eu tenho um remedinho. Aí ele vem ali com o bálsamo de Gileade e tá ali conversando comigo, dizendo que eu te amo. Hoje eu estive presente com você nessa guerra. Você não foi mais ferida porque eu estava ali te protegendo. Quando atiraram as flechas, eu te abracei, eu protegi você, né? E aí, depois que ele me curou e tudo, ele fala: agora vai e dorme em paz, que eu vou velar pelo teu sono. Aleluia, glória a Deus por isso. Né, Deus, ele é tão maravilhoso. Oh, Jesus. Então, que hoje, nesse dia, possamos perguntar ao Senhor: o Senhor vai ainda alargar mais as minhas fronteiras? O Senhor vai me dar mais campo para que eu defenda, né? Eu tenho esses aqui. Se o Senhor me der mais, é porque o Senhor confia na minha capacidade para defender. E eu sei que o Senhor estará comigo no campo de batalha, defendendo todos os campos que o Senhor colocar em minha volta para que eu defenda. E que essa seja a palavra do coração do Pai para o nosso coração hoje. Nos posicionarmos, não desanimarmos e perseverarmos até o fim, porque a vitória é nossa. E grande livramento Deus vai dar através da tua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastora Mônica, que palavra abençoada. A senhora me fez lembrar do tempo de adolescente, pré-adolescente, que aqui na minha cidade tem uma rua importante, chama-se Almirante Barroso, e tem um segundo bis. E no muro do segundo bis, não sei se a senhora esteve por aqui, no Almirante Barroso, tem o batalhão do Exército. E lá no muro tinha: não pergunte do que sou capaz, dê-nos a missão. E muitas das vezes ele sempre ia com o carro bem devagar e pedia para me ler aquela frase. E hoje eu entendo que ele estava me preparando para a batalha da vida, né? O meu paizinho estava me preparando para a batalha da vida. Viver não é fácil.
mas com Jesus a gente consegue. E a sua palavra, ela me trouxe para um versículo que eu estou na parte da Bíblia que eu li hoje de manhã, um capítulo, né? Está relendo a palavra, e a gente esquece na hora do problema, né, pastora Mônica, que a gente tem um pai poderoso, que a gente tem um pai que pode fazer tudo por nós. Seja bem-vinda, pastora Genesi. E João Obrigada. 5, João 5,17, quando estavam acusando o Senhor que ele não podia curar no sábado, né? Os fariseus estavam querendo tirar a vida de Jesus e estavam buscando uma culpa para Jesus, né? E a culpa sempre que eles estavam em cima de Jesus era porque o Senhor curou no sábado. E ele responde aqui: Jesus lhe respondeu: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então a gente tem que trabalhar sempre, né? E a senhora estava pregando essa palavra bonita aí para nós, do Senhor para nós, e eu entendi o propósito do Senhor, ele confirma as palavras da gente, que a gente lê, né? As palavras que vêm ao nosso coração, porque o Senhor, ele trabalha a nosso favor mesmo, pastora Mônica. A gente nunca está só. E a gente esquece desses momentos, na hora do momento, de que a gente precisa entregar o nosso coração a Ele. Ontem à noite eu atendi uma moça que ela está com problema com o irmão, eu tenho orado também por ela, pela família dela, pela mãe dela, que o rapaz está passando por uma acusação de trama que o inimigo tramou para ele. Mas o meu coração está sossegado. Quando eu oro para ele, meu coração sossega, porque o Senhor já trabalhou e ele está trabalhando, ele vai honrar esse rapaz. Eu imagino o sofrimento dele, eu imagino o sofrimento da mãe desse rapaz, mas eu creio, eu confio, eu acredito no Deus que nós estamos aqui servindo, que ele já está agindo na vida desse rapaz e na vida de cada um de nós, porque ele está trabalhando por nós. Ele trabalha e nunca larga a nossa mão, mesmo quando a gente é desobediente, muitas das vezes a gente é rebelde. E a pastora Mônica veio me confirmar uma coisa que eu tenho em meu coração, que às vezes a gente precisa agir como filhos de Deus. A gente precisa se posicionar como filho de Deus, sabe? A gente ora, vai lá, ora nossas orações prontas, né? Vejo muitas pessoas só orando Pai Nosso, e nós que Deus quer. Ele quer uma posição. Lembra quando ele foi curar o paralítico de Betesda, que ele perguntou, o Senhor conhecia aquele senhor que estava lá, aquele paralítico, mas ele perguntou se ele queria ser curado. Então, muitas das vezes, nas horas das nossas aflições, o Senhor quer perguntar, ele pergunta para nós, e a gente precisa ter uma atitude perante a ele. A gente não vai brigar com o Senhor. A nossa posição como filho não é brigar com o Senhor, mas a gente se posicionar, né? Aquela conversa de pai e filha, né? Então a gente precisa se posicionar como filho de Deus, como servo de Deus. Foi isso que essa palavra, pastora Mônica, veio confirmar mais ao meu coração. Hoje eu sempre me posiciono até no banho que eu estou tomando, porque a água não foi criada pela mão do homem, a água foi criada pela mão de Deus. Glória a Deus que a gente tem água todo dia para tomar um banho, né? Glória a Deus que a gente tem, muitas das vezes, não vê o sol, mas tem o sol, né, para aquecer a terra. Glória a Deus que nós temos a chuva, que em alguns lugares demora muito chover, mas em outros chove muito, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E o Senhor está trabalhando. Eu estou dormindo, o Senhor está trabalhando. Eu estou calado, o Senhor está trabalhando, né? Eu estou deixando de orar para o Senhor, mas Ele está trabalhando a meu favor. Que bom, né, que a gente tem o Senhor, porque senão a nossa vida seria... E eu lembrei do que a senhora estava falando também, que muitas igrejas, elas pregam muito bonito do Senhor, mas elas não nos ensinam mais a ser cristãos.
elas falam lá no púlpito, tem que servir o Senhor, a tua vida vai ser abençoada, a tua vida vai ser transformada, então serve o Senhor agora. Está errado, irmãos. A gente não pode, como a pastora Mônica falou, a gente não pode nem ensinar uma coisa que a gente ainda não viveu, a não ser que tenha na Bíblia. Uma vez eu estava pregando num bairro, uma igreja assim para dentro, longe, uma amiga me levou, e eu estava saindo com pressa, tinha horário, né, para chegar, porque eu tinha que dormir cedo, no outro dia eu tinha que estar cedo no meu trabalho, e era longe. E uma senhora, assim, muito cabisbaixa, chegou comigo, assim, me contou a história dela, né, com a bebida do esposo dela, ele maltratava ela e fazia arruaça. Eu disse assim, e ele ainda pede para mim comprar bebida para ele. E isso me revolta. Eu só pensei, Senhor, me ajuda, o que é que eu vou falar para a senhora? Porque eu nunca vivi essa história. Aí o Senhor disse para mim assim, não sei se foi o Senhor, né? Eu digo que foi o Espírito Santo porque eu perguntei. Eu vou contar a história para vocês. Aquilo falou para mim, fale para ela que mesmo a bebida ela tem que ir comprar e ir orando. E eu falei para ela, olha, o Senhor falou que é para a senhora, e falei o recado, né? O Senhor falou que é para a senhora não mais ficar aflita. Todas as vezes que a senhora for comprar a bebida, a senhora precisa ir comprar a bebida orando, entregando, dizendo para ele: hoje é a última garrafa de bebida que eu venho comprar para este homem, Senhor. Do jeito que foi falado, eu falei. Eu vou falar para vocês. Depois de 2 anos que eu falei isso, eu vim viver isso. Nunca tinha vivido. E um dia chorando, o Senhor falou para mim: minha filha, nunca mais ensine aquilo que você não viveu. Nunca mais ensine aquilo que você não viveu. E eu quero deixar uma palavra para vocês hoje. Assim como Deus ensina, o inimigo ensina. Mas o que eu vivi, valeu. Porque muitas das vezes a gente vive e a gente não agradece a Deus. Depois, no meio que eu estava vivendo a situação, ela conseguiu meu telefone e ela me ligou. Ela disse: meu marido se converteu. E eu ganhei meu marido a partir do momento que a senhora falou para mim. E ela me procurava. Eu me mudei desse bairro, ela me procurava para falar o testemunho dela. E eu vou falar para vocês, depois que essa mulher falou isso para mim, a história que eu estava vivendo, parecida com a dela, acabou. E como é que Deus faz? Eu estava vivendo a mesma história daquela moça, aquela senhora que eu dei aquela palavra. E eu precisei viver para me entender ela, porque eu não tinha vivido. É muito. As pessoas falam assim: a viver com Deus é misterioso. Não, irmão. Viver com Deus é como a pastora Mônica falou, é posicionamento. E você tem que estar preparado. Você tem que ser um. Você tem que ser eu vou falar que tem um general que é o maior que é nosso Deus, né? Você tem que ser um combatente daquele que abaixo de Deus, né? Fera, viu? Para viver com ele. O Senhor ele saiu pescando para viver com ele todas as pessoas. Se você for estudar cada pessoa que viveu com o Senhor, o mais ou menos dele, que não era uma pessoa reta, uma pessoa mais ou menos, foi Estevão. Mas que o resto que saiu levando, o Senhor saiu levando, você for ver na Bíblia, o mais correto ainda é José. Mas os apóstolos do Senhor, eles sempre têm um defeito, que nós temos. Nós somos apóstolos do Senhor e nós temos muitos defeitos. Não, alguns não vão ter parecido com alguns que ele levou, mas a gente tem sim defeitos. E o Senhor não saiu levando o santinho, não. Até porque o que se diz muito santo, desconfie. Ore por aquela pessoa que se diz santa.
E é assim que é a nossa vida. E a palavra da pastora Mônica hoje veio confirmar muitas coisas que eu estou lendo, que eu estou estudando e que eu estou aprendendo com o Senhor. E eu sou grata a Deus por cada pregador aqui, porque esse devocional tem mudado a minha história também, em nome de Jesus. Pastora Genesi, quem está aqui, Gilmara, Mari, pastora Genesi. Jonas, eu não sei, é Jonas mesmo que é o nome? Se não, digita aqui quem é o nome do Jonas. O Jonas, seja bem-vindo. Camila, alguém quer falar sobre a palavra? Fale, pastora Mônica, pode falar. Eu achei interessante quando você diz assim, quando você viveu a experiência para poder falar dela, né? Quando você passa por uma coisa, você não entende, às vezes se revolta, fica triste, chateada, e lá na frente Deus vai colocar uma pessoa na tua vida que você vai ter que... Deus vai usar o que você passou para trazer vida e cura para aquela pessoa. E tem uma história de uma mãe que chegou com um filho pequeno, levou ele até a presença de um sábio e disse assim: sábio, diga para o meu filho parar de comer açúcar, que eu já falei para ele que açúcar faz mal. Aí o sábio disse: volte em 2 semanas. Ela não entendeu por que ele não falou ali na hora, né? Aí 2 semanas depois ela voltou e o sábio simplesmente disse para o menino: pare de comer açúcar. Ela falou: mas por que o senhor não falou há 2 semanas atrás? Ele falou: porque há 2 semanas atrás eu comia açúcar. Então ele teve que parar de comer açúcar para dizer para o menino: para de comer açúcar. Na nossa vida também é assim, né? Quantas vezes eu digo para alguém: não faça isso, mas eu estou fazendo. Não, você não pode falar esse tipo de coisa que é feio. E eu estou falando. Já viu mãe que começa a gritar? Eu vejo muito isso aqui na Bahia. Para de gritar, menino! Como assim? E eu era assim, eu era desse jeito, falava assim com meus filhos. A minha mãe já falava: filha, não grita, não grita. Quanto mais eu gritava, mais baixo ela falava. Né? Então, menino, não é para mentir, não. Isso meu filho jogou na minha cara. Mas aquele dia que fulano bateu na porta, você mandou dizer que eu não estava. O telefone tocou, você mandou dizer que não estava. Meu filho jogou na minha cara isso. Então, eu não posso ensinar o que eu não faço. Né? Então, a moral da história é essa aí, né? Vamos parar de comer açúcar para poder dizer não coma açúcar. A gente vê muito pregador no púlpito falando aquilo que não vive, né? Isso é muito ruim. Isso na boca ela tem poder. Por isso não ensine para os seus filhos aquilo que você faz errado. Quer dizer, ensine para o seu filho aquilo que você faz que é certo a fazer e que você faz. Porque se você faz ao contrário, você é o espelho dele, né? Como é que ele vai se comportar? Obrigada, pastora Mônica. Pastora Genesi, pode falar. Bom dia, paz para Bom todos. dia, A paz. irmã, paz, a pastora comentando, eu lembrei de uma pregadora lá do Rio Grande do Sul, que ela sempre prega e diz assim, ó: se você pregar algo que você ainda não viveu, você vai viver. E é uma realidade, né? Você vai viver. As nossas palavras são sementes, né? E nós muitas vezes, semeamos com nossas palavras, semeamos com os nossos atos, e ela sempre, no final das mensagens, ela diz, né? Se você prega algo que não viveu, você vai viver ainda, né? E é muito, muito interessante, porque o nosso testemunho fala mais alto do que uma pregação, né? E é assim que funciona, né? A gente vai vendo os acontecimentos e vai vendo como Deus trabalha na nossa vida, através do nosso irmão, através até de um pedido de oração, né? A gente vê o mover de Deus. Quando pede oração, como a gente ora, né? Então, como a gente intercede. O intercessor é se colocar no lugar daquela pessoa, né? E eu vi a pastora Amália, né? Amália é pastora ou é irmã Amália? Pastora, né? E aí eu vi ela falando, né? De como vai aconselhar a pessoa,
Quando tu vai dar um conselho, é lindo demais. Às vezes tu vai orar por uma pessoa, é tudo que você está precisando. E Deus te usa para abençoar aquela pessoa e você sai abençoado junto, conforto de Deus, né? Vem para o teu coração também. Eu lembro de uma ocasião que eu estava precisando demais de alguém orar comigo. E vem uma pessoa, me conta uma história, e eu tive que orar muito por ela. Tudo que eu orei, as palavras que Deus me deu para orar por ela, Deus me abençoou. Eu saí dali outra pessoa. Isso é lindo demais, como Deus faz as coisas, né? É verdade, pastora. Eu passei essa situação ontem 2 vezes, em pedidos de oração e ajuda, né? Pessoas pedindo oração e ajuda. E por 2 vezes eu fiz isso, ouvir a história e depois orar. E na última pessoa que eu atendi, na última irmã, eu estava muito ruim. Cheguei da célula, eu não estava passando bem, suando frio, me sentindo super mal, mas eu ainda fui lá e fui atender a pessoa. E ao ler a palavra para a pessoa, orar por ela, eu saí melhor. Glória. Então, é por isso que a gente tem ensinado aqui no devocional, mesmo com sua dor, esqueça ela por um momentinho, vá lá e faça uma oração, mas desde que seja uma oração sincera, não faça nada para Deus e nem para a pessoa se você não puder, se você não quiser, né? Porque a oração, o atendimento a uma pessoa, uma oração, ela tem que ser com amor, porque o amor, ele tem que estar em primeiro lugar em tudo que você faz, que o amor vai mudar aquela situação, naquela oração e vai mudar, né? O amor de Jesus por aquela pessoa e por nós vai mudar aquela história. Então, façamos sempre com amor a Jesus a oração e o atendimento à pessoa, porque às vezes tem muita gente caída, tem muita gente precisando de nossa oração. E nós aqui estamos precisando de oração, todos nós, né? Mas alguém quer falar? Obrigada, pastora. Hoje a sala está cheia de pastores, glória. Eu fico tão feliz quando o Senhor manda vocês pela manhã, cada um de vocês aqui. A Mari, a Jaqueline, a que está com Jonas Freitas, o nome dela é Jaqueline. Seja bem-vinda, Jaqueline, seja bem-vinda, Gilmara. Mais alguém quer falar? Fale, pastora Mônica. Gosto de ouvir meus pastores falando. Amém. Ontem, os apóstolos que eu conheci, o casal, eu achei uma coisa muito interessante. Porque com eles veio uma comitiva, eles são da cidade de Conceição do Coité, e vieram para Valente, né, participar da campanha. E entrou uma pessoa que eu olhei assim e falei, meu Deus, é um homem ou é uma mulher? Parece um homem, mas tem os seios grandes, tem um, né, avantajado atrás também. E eu falei, com a Bíblia, eu falei, oh, glória a Deus, é uma pessoa que está em transição, está em tratamento de cura, libertação. E aí o apóstolo pegou e falou, falou o nome de um homem, né? Falou assim, ó, ex-travesti, ainda falta tirar o silicone dos seios, mas está em tratamento. Tirei o celular dele. Esse apóstolo, ele tem 5 igrejas, e Deus chamou ele para libertar as pessoas do homossexualismo e das drogas. E a primeira coisa que ele fez, ele tira o celular dessas pessoas. E ele diz que por causa das distrações da mídia, do chamado do pecado, até a pessoa está fortalecida. Então, acho que no momento, acho que tem umas 2 pessoas que ele comentou que estão sem celular. E aí, irmãos, ele virou e falou assim, eu fui travesti, 30 e poucos anos, casado com outro homem, durante 15 anos, e quem me ganhou foi minha esposa, e minha esposa era lésbica. Deus libertou ela orou por nós aceitamos Jesus. O meu ex-companheiro hoje é um pastor, casado com 2 filhos, somos amigos, eu recebo ele na minha casa, ele me recebe na casa dele, comemos com nossa família na mesma mesa, e eu amo aquele homem como meu irmão em Cristo. Hoje eu aprendi a amá-lo como meu irmão em Cristo, e ele aprendeu a me amar, e a nossa família se ama e um cuida do outro.
Então, Deus chamou aquele homem para cuidar dos homossexuais que estão sofrendo e precisando do amor dele. Então, foi preciso. Ele viveu aquela situação. Ele com aquele outro homem. Ela. Eu também conheço outros casais, irmãos. Eu conheço um casal de pastores que ela era lésbica e ele também era homossexual. E Deus usa essas pessoas com uma força tão tremenda, é bombástica a maneira como Deus usa essas pessoas, né? Eles abundaram no pecado e hoje eles estão superabundando na graça de Deus. Deus tem restaurado tantas vidas através dessas pessoas, né? Então, assim, que a gente não julgue, mas que a gente veja, eles estão dando aquilo que eles tinham, que eles receberam, que eles viveram, então eles estão dando a graça que foi dada a eles. Passaram por aquela situação para que hoje eles ajudassem pessoas que estão passando naquela situação. Se você tem um casamento perfeito, glória a Deus, mas em algum momento você foi traída, seu casamento foi restabelecido, Deus vai te usar para restaurar casais. Deus vai te usar para restaurar famílias que estão sofrendo. Né? Então, glória a Deus por isso, porque Deus é o Deus do inusitado, né? Amém. Amém. A gente não tem que entender, a gente tem que obedecer ele, só isso, e deixar ele conduzir nossa vida, né? Se a gente ficar buscando entender Deus, não nasci para entender o Senhor, eu nasci para obedecer o Senhor e fazer a vontade dele, pronto. Enquanto a gente ficar, eu quero estudar, que eu quero entender como Deus pensa, vai ficar louco, porque você nunca vai descobrir como é que ele pensa, como é que ele faz, eu deixo ele fazer e vou viver. Eu só vou receber aqui, ó, o maná do Senhor. Já deixou tudo pronto para nós, né? Mais alguém? Todo mundo caladinho, só as pastoras falando. Só eu falando. Vamos terminar então, que já é 9h09 aqui. Quem quer orar, fazer a oração final, acho que vai ter uma pastora aqui também orando por nós, né, no final. Né, pastora Genesi? Eu estava com saudade da senhora, viu? Pois é, eu viajei, fiquei uma semana aí viajando, mas graças a Deus fomos numa convenção mas está tudo bem, né? Podemos orar, sim. Glória a Deus. Vamos orar e vamos pedir o Senhor. Eu anotei na minha agenda aqui, falar com a Elane, para falar com a pastora Genesi, qual o dia que ela está de folga para trazer uma palavra para nós. Então, eu já estou lhe falando. Viu, Elane? Pode ser na terça-feira que vem. Terça-feira, eu vou anotar aqui. Tranquilo. Tá. Terça-feira. Tá. Vou colocar lá na agenda. Amém. Já anota aqui, Peço que apresente meu filho em oração, porque vai fazer cirurgia amanhã, o nome dele só abrir aqui para mim ver direito. Foi Emanuel. Então, vamos orar, pastora Genesi, pelo João Emanuel, que vai fazer uma cirurgia amanhã. Assim, vamos orar pelo senhor Djalma. E vamos orar também pela criança Arthur, por todos nós, e pela pastora Mônica, a pregadora do dia hoje. Amém? Heitor. Vamos orar, pastora Genesi, pelo Heitor, pelo irmão Djalma e pelo João Emanuel, que vai fazer uma cirurgia amanhã, que é filho da Gilmara. Amém? Ore também pela Mari. Pela Mari, que está aqui, precisando também de oração. A Mari tem uma luta também. Quando a gente pensa que a gente tem luta, tem pessoas que têm mais luta do que nós, mas o Senhor sempre sustenta, né? E vamos em frente. Glória a Deus. Amém. Oramos, Amém. Então. Grande Deus e soberano Pai celestial, é em nome de Jesus que nós chegamos na Tua presença para agradecer pelo dom da vida, para agradecer esses momentos, Senhor, que recebemos a palavra, recebemos os Teus ensinamentos, e agora, Senhor, queremos colocar diante de Ti, ó Senhor, as pessoas que estão pedindo oração. A Tua palavra diz que a oração da fé pode muito em seus efeitos. Nós oramos nesta manhã, Senhor. Oramos por todos os pedidos que foram mencionados. O Senhor conhece a necessidade de cada um. O Senhor conhece, Senhor, o problema de cada um. E a Tua palavra diz que nós devemos fazer conhecido diante
dos irmãos as nossas necessidades, que oramos uns pelos outros, para que possamos ser curados. Ó Senhor, colocamos, Senhor, ó Pai amado, a vida, Senhor amado, da irmã Amália, que está na direção desse grupo, ó Senhor, orando uns pelos outros, e nós sabemos que o Senhor é poderoso para salvar, para curar e para libertar. Nós colocamos diante de Ti os pedidos e pedimos que a Tua mão poderosa, a Tua mão de cura, venha, Senhor, restabelecer essas pessoas que estão precisando do Teu socorro. A Tua palavra diz, Senhor, eleva os meus olhos para os altos, para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Nós te glorificamos, Pai, e nós exaltamos o teu nome e pedimos, fica conosco, dá-nos um continuar de dia abençoado por ti. Usa as nossas vidas com poder, ó Senhor, com graça, na unção do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos por tudo. Amém e amém, Senhor. Amém. Tem horas que eu estou querendo falar aqui, né? E trava